Olá! Algumas semanas atrás a gente começou a falar sobre o sucesso do fracasso. Dentro dessa série nova que eu lancei, eu comecei a entrevistar uma pessoa que é a Lívia e ela contou pra gente um pouco da experiência dela em erros, sucessos, fracassos e ela contou como ela aprendeu nesse caminho. Hoje eu vou trazer para vocês uma pessoa bem legal para falar. Eu mesma vou contar para vocês alguns erros que eu cometi ao longo da minha carreira e que podem te ajudar a, com sabedoria, evitá-los ou fazer de uma forma diferente. Vamos lá? Então, como eu disse, a série O Sucesso do Fracasso ela vem para tornar um pouco mais leve esse processo de amadurecimento pelo qual todo líder passa e que envolve erros e que envolve também acertos e que envolve o que algumas pessoas chamam de fracasso. Eu prefiro considerar esses fracassos como oportunidades de crescimento. Então hoje eu vou contar para vocês alguns erros que eu cometi, tanto na gestão de pessoas, quanto com resultados, quanto com relatórios, quanto com análises, e que de repente pode te dar algum insight de como fazer diferente. Um primeiro erro que eu quero contar é um erro que eu cometi logo no início da minha carreira. Eu ainda era estagiária, tinha começado numa indústria farmacêutica, trabalhando lá, e eu era ainda muito imatura num processo de análise, de crítica. Se vocês ainda já estudaram um pouquinho mais a questão de personalidades, temperamentos, vocês sabem que tem temperamentos e tem personalidades que têm mais ou menos, ou maior ou menor facilidade em analisar criticamente alguns detalhes. E a minha personalidade, meu temperamento tende a pular, né, a não ficar tão atenta aos detalhes. Então, logo no início da minha carreira, minha chefe pediu para eu fazer um relatório com algumas análises a respeito de alguns produtos que a gente tinha. E eu não tinha ainda muita essa habilidade, não tinha feito isso muitas vezes, fiz uma análise bem superficial e não me atentei a alguns detalhes que poderiam trazer bons argumentos e relevância para esse relatório. E quando eu entreguei para ela, achando que eu estava abafando, nossa, fiz várias análises, vi muitos itens, né, enfim, que ela tinha me pedido. Ela começou a me fazer inúmeras perguntas, inúmeras perguntas. E quando eu observei as perguntas que ela me fazia, eu não sabia responder. Foi me dando um desespero, um frio na barriga. Eu falei, gente, esse relatório tá horrível. E com as perguntas que ela me fez, eu consegui refletir aquilo que eu tinha deixado de analisar, deixado de avaliar. Então, algo importante foi, meu relatório estava horrível, não tinha informação relevante nenhuma, não tinha profundidade nenhuma daquilo que ela tinha pedido e eu tive que refazer ele inteiro. E naquele momento eu comecei a aprender, não quer dizer que daquele momento em diante tudo mudou e aí eu comecei a ter análises maravilhosas, não. Inclusive em um próximo vídeo que vai sair logo em breve eu vou falar sobre pensamento crítico e argumentação e eu convido você a assistir esse vídeo porque eu acho que é uma das habilidades, das competências que todo líder precisa desenvolver, essa capacidade de análise, essa capacidade de fato, criticar algo que está sendo colocado e oferecer argumentos consistentes. Eu comecei, então, a partir desse primeiro feedback que eu recebi dela, a ver o quanto eu ainda estava fraca, né, no meu poder de análise e de argumentação. E com as perguntas que ela me fez, eu fiquei pensando, deixa eu fazer essas perguntas para mim mesma. Então, vai aí uma dica. Se você tem dificuldade em analisar criticamente, faça de conta que você é aquela pessoa, é aquele líder que está recebendo aquele relatório. Que perguntas você faria? E aí eu comecei a fazer aquelas perguntas para mim e tentar, então, corrigir essa falta de análise e de profundidade que tinha no meu relatório. Nessa mesma empresa, uma segunda situação que para mim foi bem emblemática e eu lembro dela até hoje, foi que nós coletávamos durante os eventos os contatos.
né, de algumas pessoas, pessoas que passaram pelo nosso stand e que tiveram algum contato com o produto e deixaram seu mailing pra gente, vamos dizer assim, e-mail, nome, hospital onde trabalhava, enfim. E naquele momento, naquela situação, eu estava começando a ficar um pouco mais livre ali no trabalho, segura, sabia um pouco do que já era meu trabalho, e eu encontrei uma série de fichas como essa, guardadas no armário, fichas antigas. E eu entendi naquela época que elas já tinham sido digitadas, uma boa parte das informações já tinha sido digitada, e eu tomei uma decisão sem conversar com ninguém, sem falar com o meu chefe, de jogar fora aquelas fichas. E ele um dia me pediu aquelas fichas. E ele falou: cadê aquelas fichas que a gente coletou num evento X? E aí eu falei, eu joguei fora já, estavam muito antigas, uma boa parte daquelas informações já foram digitadas, ele então, mas eu precisava ver aquela ficha porque tinha uma letra e tinha uma marcação que eu tinha feito na lateral e eu precisava daquela ficha agora. Eu gelei. Ele me deu uma lição de moral enorme, ele falou, você nunca mais faça isso. Você compartilhe decisões assim. Isso daqui, informação de cliente, isso aqui é ouro. Como que você me joga fora sem conversar com ninguém? Nossa, eu saí de lá naquele dia arrasada, acabada. Porque eu falei, como que eu pude jogar fora? E é claro, hoje, para mim, eu fico pensando, como que eu joguei fora aquelas fichas? De onde eu tirei essa ideia da minha cabeça? E às vezes na nossa carreira a gente acaba fazendo isso, a gente acaba tomando decisões de novo. Eu estava num momento muito imaturo ainda, não tinha muita experiência, e eu tomei uma decisão naquele momento sozinha. E aí vai uma segunda dica nessas experiências que eu estou contando para vocês. O processo de liderança é um processo de amadurecimento contínuo. Eu ouvi um dia desses uma entrevista do Simon Sinek e eu já postei aqui nas redes sociais, já postei esse vídeo dele, fiz comentários, indiquei ele, mas eu convido você a ver de novo esse vídeo, vou deixar aqui marcado, acho que vai aparecer aqui em cima, eu vou deixar marcado o link para você acessar essa entrevista que ele dá. Liderança é um processo que você tem que investir continuamente. É um processo que você não desenvolve liderança e todas as habilidades. Você não se torna líder de um dia para a noite. Você não se torna líder simplesmente aplicando uma vez uma competência ou uma habilidade que você ouviu nos meus vídeos ou que você viu outro líder falar. A liderança é algo que se constrói com tempo, com experiência. Então não se cobre demais, porque se você começou essa trajetória agora, tem um tempo ainda aí pela frente para você seguir, tem passos para você seguir até chegar naquilo que você entende ser um processo de liderança maduro. Então, a dica que eu quero dar é, já que liderança é um processo, já que leva tempo, a gente pode aprender com outras pessoas. Por isso, o processo de mentoria, num processo de liderança, de desenvolvimento de liderança, é tão importante. A gente aprende com os erros do nosso mentor, a gente ouve ele contando coisas pra gente que a gente ainda não passou por aquilo, mas que ele já passou e ele pode contar. Casos como esse que eu estou te contando, talvez o dia que você se deparar com uma decisão como essa, jogo fora esse documento, não jogo, você vai lembrar disso que eu estou te contando e talvez você consiga ser mais maduro para analisar algumas coisas, porque você não viveu tanta coisa. Hoje eu olho para trás e eu falo, que burra, como que eu fiz isso? É inadmissível. Mas para aquele momento da minha vida, para aquele momento de vida que eu estava passando, para a experiência que eu tinha acumulado até aquele momento, fazia parte do meu processo de amadurecimento ter cometido esse erro. Né, para então aprender e hoje estar aqui contando isso para vocês e analisando muito mais. Essa foi uma competência que eu desenvolvi ao longo dos anos, análise crítica. Então, eu convido você a se aproximar de pessoas que você considera relevantes, bons líderes, para que você possa amadurecer junto com eles, com a ajuda deles, com a mentoria deles. Eu sou mentora de jovens líderes, e se você tiver interesse, me procura, manda um e-mail, escreve uma mensagem, manda um comentário e a gente pode conversar. Eu tenho prazer em ajudar pessoas que, como eu, começaram cedo. Eu fui líder com 21 anos. Então,
é muito cedo, isso é pouco, a gente não tem nenhuma experiência, quase nem de vida, quanto mais de trabalho. Então eu convido você a convidar alguém para ser o seu mentor. E mais do que tudo, ser bom com você mesmo, ser gentil com você mesmo, não exigir de você uma maturidade, uma experiência, uma análise, uma criticidade de pessoas que estão há anos já desenvolvendo esse trabalho como líderes. Dê tempo ao tempo, aprenda com seus erros, aprenda com o erro dos outros. Isso é sabedoria. Então, fico por aqui. Mais experiências, mais erros eu trago da próxima vez para você crescer junto comigo, tá bom? Tchau, tchau!